Eu queria chamar, por favor, Sérgio Pratas, jurista, membro da direção da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio. Obrigada, Sérgio. Adjunto também do vice-presidente de um município do nosso país e escritor. E queria chamar Teresa Gomes Mota. A Teresa Gomes Mota é médica, cardiologista, escritora também, investigadora. Tem vários livros publicados, tal como o Sérgio, mas ao contrário do Sérgio, que ainda não tivemos o privilégio de publicar nenhum livro dele, a Teresa, sim, o Admirável Placebo, que iniciou uma linha editorial de Caminhos de Pax, que se chama O Novo Paradigma. Neste momento, com a apresentação deste livro, Caminhos de Pax, que nunca quis ser empresa, e a editora, que também nunca quis ser editora, e que nós pensávamos, Teresa Gomes Mota, obrigada, e que nós pensávamos que o projeto da editora só surgia para a publicação dos livros do Pedro e que tudo terminaria com este livro, Memórias de um Despertar. Começou com Memórias de um Tempo Anunciado, Janelas entre Dois Mundos, faz uma passagem por um outro livro, A Chave de Andrómeda, e o processo estaria concluído com Memórias de um Despertar. E aqui fechava-se um ciclo. Há um som que os livros têm, como muita gente diz, os livros conversam com a nossa alma, despertam-nos para outras realidades, e portanto terminaria a missão de Caminhos de Pax, e a editora deixaria de ser editora, e Caminhos de Pax deixaria de ser empresa, e continuaríamos a nossa vida muito sossegada. Quer a vida, precisamente, que provavelmente dizer não, agora é que tudo vai começar. E portanto eu chamo o Pedro também à mesa, por favor, e tudo vai começar com a apresentação do capítulo 3, que se chama A Revolução que Mudou Portugal e o Mundo. Portanto, este livro, Memórias de um Despertar, já está escrito desde o ano passado, é porque se passado o ano passado sentimos não, mas sentimos que no capítulo 3, que fala da Revolução, teria que ser amplamente divulgado antes do livro sair. E foi assim que, a partir da primeira semana de janeiro, e durante 3 semanas, o capítulo 3 foi enviado para Presidente da República, ex-presidentes da República, deputados europeus, deputados nacionais da Assembleia da República, partidos políticos, Conselho Económico e Social, sindicatos, coletividades, associações, que não chegou a todo lado com toda a certeza, universidades, investigadores e jornalistas. Temos no site mais de 7.500 downloads, acho que já está nos 7.500, ok, quase 7.500 downloads deste capítulo. Não temos garantia que leram o capítulo, não sabemos, mas sabemos que fizeram download. Não sabemos se todos os deputados leram o capítulo, mas sabemos que abriram os e-mails e que os e-mails circularam bastante. E também alguém perguntava assim, oh Paula, mas já há reação, alguém já disse alguma coisa? E não é importante. Nós tínhamos a tarefa, o Pedro de escrever, a editora de divulgar. O resto é da conta da vida e de cada um. Não sabemos qual é o impacto que tem, não sabemos quais vão ser os efeitos, mas também não é importante. O importante é o que cada um sente e a conversa e o diálogo que tem consigo próprio. Eu passaria a palavra ao Sérgio, uma pessoa que, podes falar aí se sentir mais confortável, uma pessoa, e se calhar quase a única pessoa, com quem o Pedro discutiu o capítulo 3 e que mergulhou no capítulo, Sérgio. E, portanto, melhor do que ninguém, ele falava, Paula, foi um prazer ler este capítulo, porque ele nos traz a esperança de um futuro melhor. Sérgio. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria de começar naturalmente por agradecer o convite que me foi feito pela Paula e pelo Pedro para poder estar aqui hoje a participar neste dia tão especial e poder de alguma forma trazer aqui a minha leitura pessoal, enfim, alguns apontamentos da leitura que fiz deste capítulo que a Paula acabou aqui de falar. Dizer-vos que não pretendo apresentar de forma
profunda, completa este capítulo, explicar esta revolução de que fala este livro. Acho que é muito importante que o descubram quando lerem, mas queria fundamentalmente trazer-vos aqui 4 notas da minha leitura pessoal deste mesmo capítulo, ou seja, o que é que ele me tocou, de que forma é que ele me marcou, fundamentalmente isso. Enfim, não para vos influenciar, para guiar a vossa leitura, mas para de alguma forma falar sobre o capítulo e também criar naturalmente alguma curiosidade sobre o mesmo. Portanto, 4 notas breves que me marcaram, daquilo que me marcou da leitura que fiz do livro. Dizer-vos em primeiro lugar que eu fiz a leitura deste capítulo em 2 momentos distintos. Fiz uma primeira leitura do capítulo quando o livro ainda estava a ser escrito. Como a Paula há pouco disse, o Pedro enviou-me o capítulo quando o livro ainda estava em fase de elaboração, para eu fazer uma primeira leitura. E quero dizer-vos que a leitura que fiz na altura foi uma leitura que me entusiasmou bastante. Foi uma leitura que fiz rapidamente, mas foi uma leitura que me inquietou também. Portanto, foi uma leitura que me colocou muitas dúvidas, muitas interrogações, muitas questões. Havia coisas que parecia que não faziam muito sentido. E muitas delas eu partilhei-as com o Pedro e disse-lhe o que é que eu achava, o que é que eu pensava. Mas, entretanto, fiz uma segunda leitura. Passou algum tempo, passou um ano e meio, não sei. E, entretanto, a propósito da apresentação do livro, fiz de facto uma segunda leitura deste mesmo capítulo e quero dizer-vos que, apesar de já conhecer o conteúdo, fiz uma leitura uma vez mais marcada por um grande entusiasmo, uma vez mais uma grande vontade de ler, de descobrir, de perceber, e agora, curiosamente, com muito menos interrogações, com muito menos dúvidas do que aquelas que tive da primeira vez. E acabei por me interrogar, porque é que eu agora, de facto, não tive as mesmas dúvidas, porque é que não me questionei tanto. E eu acho que isto tem que ver com uma coisa que é essencial neste capítulo e no livro do Pedro, que tem que ver com uma forma diferente de olhar o funcionamento da política e do sistema político. Ele propõe-nos, de facto, uma forma diferente de olhar para a política. E o que eu acho que aconteceu quando fiz a primeira leitura do capítulo foi que estava muito influenciado, estava muito imbuído ainda daquelas que são as regras de funcionamento do atual sistema político. O que é que está no centro da política? No centro da política está uma coisa muito simples. A luta pela conquista do poder e pela manutenção do poder. Esta é a lógica de funcionamento da política, de todo o sistema político. Independentemente de lhe estar subjacente a um sistema ideológico, uma outra coisa qualquer, o que determina, em primeiro lugar, as escolhas, o que determina aquilo que acontece do ponto de vista do funcionamento do sistema político, é esta luta permanente pela conquista do poder e pela manutenção do poder. Ora, na base deste paradigma, de facto, eu tive alguma dificuldade em ler algumas das coisas que o Pedro aqui propunha. Agora, o que o Pedro aqui nos fala é de um paradigma completamente diferente. Portanto, de uma política ou de um sistema político que funciona numa lógica completamente diferente. Um sistema político que traz para o centro da política não a luta pelo poder, mas sim o bem-estar e a felicidade das pessoas e o equilíbrio do planeta. Portanto, isto é o essencial, isto é o crucial e, de facto, à luz deste pressuposto, ou à luz deste paradigma, muitas das coisas que eu fui lendo foram fazendo mais sentido e, de facto, fazem muito mais sentido. Mas isto é apenas uma pequena advertência, não sei se vos vai acontecer o mesmo ou não. Eu coloquei-me muitas interrogações, havia coisas que parecia que não faziam muito sentido. Eu não estava a ver o sistema político e os partidos políticos a funcionarem da forma como nos é aqui proposta no capítulo 3º do livro do Pedro. Primeira nota. Segunda nota. Para vos dizer que nós vivemos, de facto, uma época muito marcada por coisas que estão muito presentes, que há uns anos atrás não estavam, mas que passaram a estar muito presentes nas nossas vidas. A palavra crise, a crise do sistema político, a austeridade, há aqui um conjunto de coisas que passaram a fazer parte do nosso dia-a-dia, da nossa vida. Nós ligamos a televisão e, de facto, não há dia nenhum em que este não seja um tema que está em cima da mesa. Dizer-vos que este lado, a crise económica e financeira, é o lado provavelmente mais visível. Mas a verdade
é que já dá alguns anos a esta parte que se vem falando de outro tipo de crises relacionadas com o Estado, não é? É a crise do Estado-nação face ao processo de globalização. O Estado-nação já não consegue resolver os problemas que resolvia há umas décadas atrás, tem muita dificuldade em fazê-lo. Mas é também a crise do Estado Social, não é? Nós em Portugal começámos a falar nisto agora, mas a verdade é que já desde a década de 70, 80 do século passado, que em muitos países, sobretudo da Europa, se fala na crise do Estado Social, ou seja, na incapacidade de manter o Estado Social, de alimentar o Estado Social. E fala-se também, e hoje cada vez mais, na crise da própria democracia, não é? A crise da democracia que é marcada por um forte alinhamento das pessoas, dos cidadãos, na participação no debate político e nas decisões políticas. Portanto, há aqui um fenómeno geral de crise relacionado com o funcionamento do Estado que nos leva, e que leva muitas vezes a questionar qual é o papel, qual deve ser o papel do Estado na vida social, na vida económica, etc. Ora bem, o que é que tem acontecido nos últimos 30 anos? Aquilo que tem acontecido na maior parte dos países ocidentais é um contínuo processo de reforma. Aquilo a que temos vindo a assistir nos vários países da Europa Ocidental, e não só, os vários países da OCDE, são processos de reforma que procuram, de alguma forma, dar resposta a estes problemas e a estas crises que foram sendo identificadas. Agora, aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido na história da humanidade, que é, nós estamos a viver um ciclo de reforma que ainda não terminou. Aliás, há alguns autores que falam na era da reforma, porque passaram 30 anos e todos os países, não há nenhum país que entenda ou que diga que já terminou a reforma. Não terminou, continua. Aliás, em Portugal nós continuamos a ouvir falar nisso. O Governo já anunciou que tem preparado um processo de reforma do Estado. E é um processo continuado, que não termina. E, portanto, há aqui um fenómeno de facto novo. O que eu achei, que para mim me marcou na leitura do livro que fiz do Pedro, foi que no capítulo 3º não se fala em reforma, não se continua a falar na lógica da reforma do Estado. Aquilo de que se fala e que o Pedro assume de uma forma muito clara é uma coisa completamente diferente e que às vezes temos dificuldade em falar. Fala em revolução, numa verdadeira revolução. Ou seja, não vamos mudar o que está, vamos efetivamente fazer uma mudança profunda de todo o sistema político. E é isto que é anunciado no capítulo 3º. Uma profunda mudança, uma verdadeira revolução do sistema político, do sistema económico, etc. Eu não vou perder muito mais tempo com isto, mas dizer-vos que a mim me entusiasmou particularmente esta ideia de uma mudança de paradigma, de uma mudança de sistema e não de um processo de reforma ou de alteração de pequenos aspectos do atual sistema político. Foi também um aspecto que considerei particularmente interessante e que me tocou e que me marcou. Terceira nota, para vos dizer que nós vivemos um tempo também em que, muitas vezes, as afirmações que vão sendo feitas, por serem repetidas tantas vezes nos mais variadíssimos contextos, se transformam em verdade mesmo quando elas próprias não são verdade. E nós vamos ouvindo isto na televisão, os comentadores, os políticos, etc., etc., e há muitas coisas relativamente às quais nós não nos questionamos. Eu dou-vos alguns exemplos, não é? A propósito da crise, diz-se que todos nós somos culpados por esta crise. Diz também que o problema foi as pessoas viverem acima das suas possibilidades. Isto são coisas que foram repetidas vezes sem conta. Outra coisa que se diz, e que para mim é particularmente angustiante, é de que não há alternativa. Este é um discurso, não sei se concordam comigo, mas é um discurso também muito repetido. Não há alternativa. A situação que vivemos, a única alternativa para a situação que vivemos é a austeridade. Não há mais nenhuma saída, não há mais nenhum caminho. Sempre que acontece uma coisa como aconteceu agora, que o Tribunal Constitucional chumbou um diploma do Governo e, portanto, o Governo tem que fazer um desvio àquilo que tinha previsto, nós temos aqui novamente o discurso de que isto é um problema seríssimo porque não havia sequer a possibilidade de nos desviarmos um bocadinho do rumo que estava traçado. Ou seja, não há alternativa. E nós vamos vivendo, e nos últimos tempos temos vivido efetivamente com este peso, com esta carga, com este sentimento
sentimento de que vivemos um período difícil, um período complexo e que não há alternativa àquele caminho que está a ser trilhado. Isto apesar de haver pessoas que vão falando em caminhos alternativos, em respostas alternativas, não é? Mas a verdade é que este discurso está muito dentro de nós, está muito interiorizado por nós. Ora, o que é que eu gostei muito quando li este capítulo do livro do Pedro? É que o capítulo e esta revolução que mudou Portugal e o mundo dá-nos, de facto, uma resposta completamente diferente. O fascínio que eu tive quando li este capítulo foi o fascínio de acreditar, de ver que, de facto, há um caminho diferente. Pode haver um caminho diferente. Pode ser este, pode não ser este, mas existem, de facto, alternativas. A verdade é esta. Existem outros caminhos, existem outras respostas. E, de facto, neste livro fala-se exatamente disso. Na possibilidade de haver caminhos diferentes, respostas diferentes, formas diferentes de olhar para os problemas e de apresentar respostas. E isto, de facto, é extraordinário. E eu acabei a leitura, tanto na primeira vez como na segunda vez, com um sentimento de esperança, com um sentimento de voltar a acreditar, querer acreditar, que foi, de facto, extraordinário. E é uma coisa que queria também partilhar convosco, porque foi, uma vez mais, um aspecto que, para mim, foi significativo e marcante na leitura que fiz do livro e do terceiro capítulo. Última nota, para vos dizer o seguinte, neste capítulo, eu não vou falar em pormenor, não quero entrar nos pormenores, o Pedro depois, se assim entender, falará, dar-vos exemplos desta alteração, desta revolução, como é que ela acontece, mas que quero dizer-vos que uma coisa que me tocou também no livro do Pedro foi acontecerem coisas extraordinárias, coisas pouco lógicas, coisas que pareciam que não faziam muito sentido. Bom, a revolução que mudou o mundo começa em Portugal, portanto, pasme-se, não é? Começa em Portugal, é em Portugal que se dá... Nós vivemos neste momento num período em que a nossa autoestima coletiva está completamente de rastros, como vocês certamente concordarão comigo. Mas o livro diz-nos isto, diz-nos que há uma revolução que vai mudar o mundo e essa revolução começa em Portugal. É aqui que ela começa e, de facto, isto é extraordinário, é uma coisa de facto extraordinária. Diz-nos também, por exemplo, que Portugal sai da União Europeia e é criada uma união de países lusófonos, que é uma coisa que para nós também, isto é estranho, nós saímos da União Europeia, isto é uma coisa que não faz muito sentido, quer dizer, como é que isto pode acontecer? Isto vai acontecer. Mas diz-nos mais, no decurso do processo de revolução, há um terremoto que assola Lisboa. Lisboa é completamente destruída por este terremoto. Então acontece uma outra coisa absolutamente extraordinária, que é a capital do país, a capital do nosso país, deixa de ser Lisboa e passa a ser, sabem onde? Vila de Rei. Vila de Rei passa a ser a capital do nosso país. Não é verdade? E, portanto, acontecem coisas neste livro, neste capítulo em particular, particularmente extraordinárias. E nós estamos habituados, quando falamos em política, no sistema político, na atuação da política, estamos, de facto, habituados a uma certa previsibilidade, a um certo controlo, a termos a noção do poder, de que nós somos capazes de transformar. Ora bem, eu li estas coisas extraordinárias e li-as... há uma primeira leitura que se pode fazer, que é, bom, isto é um romance, estamos a falar de um romance e, portanto, como é evidente, o autor pode dizer o que lhe apetecer e, portanto, pode perfeitamente criar e fabular e por aí afora. Mas esta não foi a leitura que eu fiz. Curiosamente, perante estas coisas estranhas que aconteceram e de que nos fala aqui o capítulo, o que eu senti é que muitas vezes não acontece o que é lógico. E comecei a pensar na minha vida e comecei de facto a fazer uma comparação naquilo que é de facto a história coletiva, naquilo que é de facto o desenvolvimento da história coletiva, tal como acontece na nossa vida pessoal. Muitas vezes não acontece aquilo que é lógico, muitas vezes não acontece aquilo que é esperado, que nós estamos à espera. Muitas vezes não acontece aquilo pelo qual nós andamos a lutar e a correr atrás durante muito tempo. Não é isso que acontece, não é? Às vezes acontece aquilo que tem que acontecer. E a leitura que eu fiz deste livro foi exatamente esta. E lia com este entusiasmo que, de facto, isto é possível.
É possível. Porquê que não é possível? Claro que é possível tudo isto acontecer. É possível. Fez-me acreditar, fez-me ter esperança e, portanto, dizer-vos que é evidente que eu acredito que muitas vezes somos levados por uma força maior e, portanto, é isto que, na minha opinião, está aqui presente. Mas foi, e a Paula há pouco dizia isto, foi uma leitura que a mim pessoalmente, e eu quero dizer-vos que caminho por águas onde procuro alternativas e acredito em alternativas e tenho uma atividade política intensa e viva e, portanto, não me deixo conformar por este tipo de rumo, quero dizer-vos que a leitura deste capítulo do livro do Pedro me trouxe um entusiasmo enorme e me trouxe uma esperança muito grande, uma esperança que, de facto, me marcou de uma forma extremamente forte e extremamente positiva. Eu queria terminar, se me permitem, por ler um pequeno trecho de um dos discursos. A pessoa que lidera esta revolução em Portugal chama-se António. E, portanto, queria ler um discurso de forma rápida, mas um discurso do António que, de alguma forma, enfim, mostra os principais traços daquilo que é o rumo e o caminho desta revolução de que fala o livro do Pedro. Evitei falar disso, mas agora queria terminar desta forma para, de alguma forma, vocês ficarem também com uma ideia do que é que se está aqui a falar. Então diz assim: o modelo civilizacional conhecido terminou. A humanidade tem que aprender novas formas de viver, tem que reformular as bases sobre as quais fundeou a sua existência. Chegou o momento histórico de o planeta deixar o culto do ter, que levou o mundo à bancarrota, para finalmente poder expressar o ser, onde o homem e o planeta, com toda a sua diversidade, voltam a estar no centro e não mais os mercados e o dinheiro. Quero aqui fazer um pacto com todos os portugueses, que todos, pelo bem desta nação, continuem a trabalhar, que não abandonem os vossos empregos, mesmo não havendo mais um salário no fim do mês. E eu comprometo-me com todos que os produtos essenciais continuarão disponíveis nos supermercados de forma gratuita. As reformas dos últimos anos permitem-nos a autossuficiência necessária para que possamos viver com aquilo que produzimos, mas temos que continuar a produzir, não podemos parar. O dinheiro, na verdade, é irrelevante. Foi uma grande miragem que nos iludiu a todos, pois este para nada serve. Se todos pensarmos que os recursos continuam na terra, que a mão de obra, a inteligência e as competências de todos nós continuam disponíveis, que as fábricas e as redes de distribuição continuam ativas, que a tecnologia está inventada, facilmente perceberemos que não necessitamos de dinheiro para viver. Foi uma longa caminhada desde que assumi a responsabilidade de fazer uma verdadeira revolução neste país ao aceitar candidatar-me a Primeiro-Ministro há 16 anos. Digo-vos que foi profundamente gratificante ter visto como o povo português aderiu a esta revolução sempre de forma pacífica e profundamente responsável. Juntos mudámos o país e o mundo, pois o modelo que aqui implementámos acabou por ser replicado por muitos, principalmente nos países de língua portuguesa, e hoje é aquele que poderá ajudar todos os outros países que mergulharam no caos a encontrar um rumo de volta à paz. Enfrentamos todos as dificuldades, como as do terremoto, juntos, e com elas nos unimos ainda mais, mostrando a força deste país. Chegou, pois, a hora de uma vez mais darmos as mãos e, de cabeça levantada, como um farol para o mundo, mostrarmos o caminho que todos têm de seguir. Quero terminar agradecendo-vos, pois tudo o que conseguimos realizar só foi possível porque houve um povo inteiro que respondeu de forma positiva e tomou nas suas mãos essa revolução e a responsabilidade de ser português, pois sempre coube a este país, como muitos dos poetas e filósofos do passado sempre anunciaram, de levar ao mundo novos mundos e novas formas de ver o mundo. E fico por aqui. Obrigado.